Graças a Deus que nos dá a vitória, louvado seja o nome de Jesus. Hoje é segunda-feira e segunda-feira na Igreja da Graça é dia de orar pela sua vida financeira, pela sua vida profissional, para que Deus te abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, podendo prepara aí o copo com água, porque daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração especial por você, pedindo a Deus que consagre a água e no momento que você tomar dela, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Antes eu quero dividir uma palavra, um recado de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Em Deuteronômio, vamos dar uma olhadinha? Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1. Eu vou ler e depois nós voltamos explicando, tá bom? Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 1, que diz assim, presta atenção, ó. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, esta palavra aqui é uma palavra que muitas pessoas têm buscado, viver ela e desfrutar destas bênçãos que Deus determinou aqui em Deuteronômio capítulo 28. Agora, entenda bem, irmãos, eu vou fazer uma pergunta e você responde para você mesmo, As bênçãos estão vindo sobre ti, sobre você, As bênçãos estão atrás de você ou você está atrás das bênçãos? Porque se você estiver correndo atrás da bênção, então tem algo errado, está fora da palavra. Ele diz que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas quando é que as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão? Quando ouvirmos a Deus, como ele disse aqui, Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Entenda bem, se eu estou precisando correr atrás da bênção, então é um sinal que eu não estou ouvindo ou fazendo aquilo que Deus determinou na palavra dele. E quantas pessoas que têm cobrado de Deus, que tem falado, Senhor, o Senhor é rico, é dono do ouro e da prata, me abençoe, mas muitas das vezes não temos feito, irmãos, aquilo que é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo fazer parcialmente, não, eu estou falando fazer realmente aquilo que é a vontade de Deus. Como nós falamos hoje, oramos pela vida financeira e profissional, então é sobre isso que nós vamos tratar. Aqui no livro de Malaquias, capítulo de número 3, vamos dar uma olhada? Malaquias, capítulo 3, versículo de número 8. É uma passagem muito conhecida, Creio que todos vocês conhecem. Malaquias, capítulo de número 3. E o versículo é o de número 8. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta, Roubará o homem a Deus? Aí vem a resposta. Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí ele vai dizer, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Então, ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que passa pelas nossas mãos. Então não é 9%, não é 11%, é a 10ª parte, como diz aqui, ensina a palavra de Deus. Então muitas das vezes, existem muitas pessoas que ajudam a igreja. Entenda bem, irmãos, é importante isso. Ajudar a igreja é uma coisa, ser fiel a Deus é outra coisa. Não, pastor, mas eu estou ajudando, eu estou entregando.
não é a mesma coisa. Ser fiel é trazer a 10ª parte, né? Tem pessoas, como eu disse, que ajudam a igreja, né? Tem um carinho pela igreja, né? Tem acompanhado o missionário através da televisão, né? Do Facebook, né? Das mídias sociais. Porém, entenda bem, e muitas pessoas colaboram com a obra de Deus, ajudam a igreja. Mas o mandamento de Deus aqui, né, para que as bênçãos de Deus venham sobre nós, né, ao invés da gente ir atrás delas, nós precisamos ser fiel, porque é isso que ele está falando na palavra dele. Ele está dizendo que é para trazer à igreja a 10ª parte. Então toda ajuda na igreja é bem-vinda, entenda bem. Toda ajuda é bem-vinda. Mas, se eu quero que as bênçãos de Deus, né, venham sobre a minha vida, então eu tenho que ser fiel a Deus naquilo que Ele tem ensinado na palavra. Então, quando eu não sou dizimista, quando eu não trago a 10ª parte, isso não é uma invenção da igreja. Isso é a Bíblia que está dizendo. A menos que você não creia na palavra. Mas se você disser, pastor, eu acredito na Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então está escrito aqui na palavra de Deus. E muitas das vezes a pessoa não faz, é o que eu falei. Às vezes a pessoa ajuda, né? Ela tem um carinho pela obra de Deus, ela às vezes é grata, né, por alguma bênção que recebeu, e a pessoa gosta de ajudar, de contribuir, né? Mas não foi isso que Deus falou. Toda ajuda, eu torno a dizer, é bem-vinda. Entenda bem. Mas fidelidade é quando a pessoa ela faz exatamente aquilo que Deus falou na sua palavra. Você tem sido fiel a Deus? Ou você tem ajudado a igreja? Porque se você tem só ajudado a igreja, né, entenda bem, essa palavra é para quem é fiel, para quem honra. Então, poxa vida, eu achei que eu estava agradando a Deus. Irmãos, a Bíblia fala lá no início do Caim e do Abel. Talvez você já tenha ouvido falar. Os dois ofertaram, mas a Bíblia diz que a oferta do Caim, Deus não se agradou. Entenda bem, foi os dois que ofertou, mas Deus não se agradou da oferta do Caim. Então entenda bem, porque para Deus não pode ser de qualquer maneira, tem que ser aquilo que agrada a Deus. E eu não estou falando questão de valores, irmãos. Não, Jesus ele disse, honra-me no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Eu não estou falando valores, eu estou falando fidelidade, a questão da fidelidade. Se eu recebi R$10, quanto que é o dízimo de R$10? É R$1. Ah, mas é pouco, mas é a fidelidade. Mas de repente eu dou aqui, eu trago na igreja, né, o dízimo de R$10 porque eu ganhei R$100. Entenda bem, eu ganhei 100, então vou trazer 10. Mas alguém ganhou 1.000 e vai trazer 100. Para Deus é a mesma coisa. O importante é ser fiel a Ele. Vocês estão entendendo? Então, quando ele diz que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, é quando nós fazemos exatamente aquilo que Deus ensinou na sua palavra, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Fora disso, segundo a Bíblia, eu estou roubando a Deus. Eu posso dar uma oferta especial na igreja, eu posso dar até um valor considerável, entenda bem. Mas se eu não estou entregando exatamente aquilo que Deus falou, se eu não estou sendo dizimista, se eu não estou trazendo a 10ª parte, então eu estou fora da vontade de Deus, eu não estou sendo fiel a Deus, né? Isso é a palavra, irmãos. Talvez por isso que muitas pessoas, muitas das vezes, ficam questionando a Deus. Por que, Senhor? Eu ajudo, eu trago minha oferta na igreja, eu ajudo o que eu posso, mas não é ajudar o que pode, é ajudar o que é aquilo que é a fidelidade. É fazer aquilo que não é nem questão de ajudar, é questão de ser fiel. Quando você é fiel a Deus, então Deus fica responsável, na responsabilidade, melhor dizendo, de te abençoar. Essa é a verdade, irmãos, né? Então é importante a gente honrar a Deus. Mas sempre vai ter aquele que vai, né? Você sabe que o infiel, além dele não ser fiel, ele não gosta que o outro seja fiel. Eu me lembrei agora de uma passagem aqui que está próxima em João, né? Capítulo 12, Mateus, Marcos, está em Malaquias, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 12, versículo de número 1. João capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz aqui a palavra.
Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Olha o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, algo de valor, né? Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha sua bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha para você ver, a pessoa que é infiel, ela não gosta quando, né, alguém está sendo fiel. Uma pessoa que não ajuda, ela não gosta de ver outro ajudando, ela sempre vai dar um palpite. Você vê que o Judas, o que ele falou assim? Poxa vida, né, que desperdício, né? Podia ter vendido esse perfume por 300 dinheiro e dado para os pobres, mas a Bíblia mesmo fala que ele não está preocupado com o pobre. Então, entenda bem, ele ficou incomodado quando a Maria, né, lavou os pés de Jesus com o perfume. Ficou incomodado. Tem gente que, além de não ser fiel, ainda se incomoda com aquele que é fiel. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, quando nós honramos a Deus, né, não foi o que nós vimos lá em Deuteronômio 28? Que as bênçãos dele virão sobre nós e nos alcançarão. Quer dizer, tem uma promessa para quem é fiel a Deus. No próprio Malaquias lá que nós vimos, o que ele diz? Né? Que ele abriria a janela do céu e derramaria as bênçãos sem medidas. Então, quando nós passamos a ser fiéis a Deus, mas fiel de verdade, não é ajudar a igreja, como eu disse, é ser fiel nos dízimos, nas ofertas, então a palavra de Deus ela se cumpre. E não é só quando eu estou, né, podendo. Às vezes a pessoa está numa dificuldade, entenda bem. Mas ser infiel a Deus vai resolver o quê? Ah, pastor, mas o que eu ganho é pouco. Entenda bem, você não precisa pegar tudo que você ganhou e trazer na igreja. Mas para Deus te abençoar é necessário. Então fique com essa palavra no teu coração. Irmãos, será que talvez, né, eu estou falando aqui com muitas pessoas, entenda bem. Talvez você tenha honrado a Deus, tenha feito exatamente aquilo que Deus tem ensinado. Continue, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas de repente eu estou falando com pessoas aqui que, né, talvez tenha ajudado a igreja. Eu não quero que você pense assim, nossa, mas não está bom, poxa, seu pastor está reclamando, porque, né, mesmo eu estando ajudando a igreja, quer que eu faça? Não é eu, é a palavra, eu não posso pregar outra coisa. Entenda bem, não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, não, irmão, faz o que você puder, tá bom. Ajuda da maneira que você quiser, é importante ajudar, não é isso que diz a Bíblia. Eu vou estar te ensinando errado. Fidelidade é fidelidade, eu não estou falando de quantidade, de valores, entenda bem. É fidelidade, não é para fazer loucura, vender, eu vou vender alguma coisa para trazer uma oferta na igreja, para trazer o dízimo, não, nada disso, nada disso. Eu tenho ensinado às pessoas o quê? Até quem não tem nada pode ser fiel a Deus, porque se eu não tenho, como que eu vou tirar a 10ª parte daquilo que eu não tenho? Ou se eu tenho pouco, como que eu vou tirar muito, se a Bíblia fala que é a 10ª parte, que é os 10%? Então eu vou falar com Deus, Deus, quanto mais o Senhor me der, mais eu vou ter condição de honrar. Seja fiel a Deus, irmão. E é muito sério isso, porque envolve até salvação. Essa é a verdade. Envolve salvação. Não, pastor, agora o senhor pegou pesado. Não, olha o que diz aqui, quer ver? Ó, eu vou terminar já. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9. Ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, então vai dar a lista, né? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está escrito aqui na palavra. E o que ele falou lá em Malaquias? Roubará o homem a Deus.
Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então não é eu que estou falando, não, colocando medo. Você sabe que a fidelidade envolve a salvação. Porque está escrito aqui, ó, os roubadores não vão herdar o reino dos céus. Não vale a pena, irmãos. Tudo é Deus que dá. O que nós temos é Deus que dá. Se não for Deus, a gente não consegue chegar a lugar algum, né? Então é importante a gente honrar a Deus. Já que você diz ser de Deus, se é que você diz ser de Deus, então faça a vontade de Deus e Ele vai poder te abençoar. Fique com essa palavra no teu coração. Se você tem o copo com água, apresenta que eu quero fazer uma oração e abençoar a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a água. Eu quero que o Senhor coloque nela a tua virtude, o teu poder. Que no momento que esta pessoa tomar desta água, que ela receba o milagre. Que a bênção da prosperidade, Pai, que as portas se abram, que o milagre aconteça. E se tiver alguém enfermo, Pai, que fique curado agora, que seja liberto para a glória do teu nome. Toma agora desta água, em nome de Jesus. Graças a Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.